Olá, queridos alunos, um abraço também para os nossos tutores presenciais aqui. Nós estamos chegando na segunda aula de contabilidade geral. Na semana passada nós tivemos a primeira aula e agora nós estamos dando sequência. Antes de mais nada, meu boa noite, professor Adriano Dantas. Com a gente aqui hoje o professor Aloir. Exatamente, professor. Eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com os tutores e os alunos e principalmente com o professor Adriano. E lembrando a vocês, eu sou o elo de ligação entre vocês e o professor Adriano. Qualquer dúvida, questionamento, aqui ó, no chat, pode mandar seu questionamento que eu vou estar aqui para poder responder suas perguntas. E professor, hoje a nossa aula tem uma peculiaridade especial, né? Adentramos na parte mais prática da contabilidade. Na semana passada a gente conversou sobre a contabilidade, sobre a importância dela, professor, sobre como aplicar nas empresas, como aplicar no dia a dia, como é que o técnico em finanças vai poder usar isso, como é que a contabilidade evoluiu conforme, quanto mais cresce o comércio, quanto mais cresce as empresas, maior a necessidade de contabilidade. Nessa semana a gente vai um passo além, a gente vai começar a criar informação, não é isso? Exatamente. Devido a isso é que essa aula é tão importante. Portanto, aluno, não se prenda só aqui. Lembra que depois as aulas estarão gravadas no Avatar, ok? Entre e reveja as aulas. Perfeito. Então, na nossa segunda teleaula, a gente vai falar sobre a representação gráfica do patrimônio. O que é isso? Nós falamos na aula passada que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Dessa forma, nessa segunda aula, a gente vai falar como é que eu vou mostrar esses bens, esses direitos e essas obrigações. Vale lembrar que na aula passada a gente já dividiu um pouquinho, de um lado ativo, de outro lado passivo, sendo bens, direitos e obrigações. A gente falou também na aula passada, a gente falou sobre o patrimônio líquido, que é o quê? Valor residual entre dos ativos menos o passivo, ou seja, ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Ou seja também, bens mais direitos menos obrigação é igual ao patrimônio líquido. Esta representação e a forma que é exposta para os empresários é que a gente vai frisar hoje. Então vamos para os slides? Então o conteúdo da nossa teleaula é representação gráfica do patrimônio e fatos contábeis, as operações contábeis. Quais são os objetivos? Identificar os elementos do patrimônio, reconhecer como as operações afetam o patrimônio, observar os reflexos das operações no balanço patrimonial. Ou seja, eu identifico o patrimônio, eu verifico como que essas operações afetam o meu patrimônio e eu vou expor ele numa ferramenta, num demonstrativo chamado balanço patrimonial. Ok? Então, assim, a agenda da aula é patrimônio, a composição do patrimônio, dá uma revisada no que nós falamos na aula passada, bens, direitos e obrigações, e representar graficamente esse patrimônio. De que forma que a gente vai inserir esse assunto? Através de uma técnica chamada de balanços sucessivos. O que a gente vai fazer dentro dos balanços sucessivos? Vamos fazer as principais operações ocorridas nas empresas, constituição da empresa, compra, venda, recebimentos e pagamentos. Ok? Seguindo o nosso slide, vamos voltar na aula anterior e vamos falar aqui sobre a definição de contabilidade na visão funcional do professor, falado pelo professor René e pelo professor Bolinelli. Contabilidade, numa visão funcional, é um conjunto sistemático de procedimentos que identifica, registra, mensura, acumula, resume, demonstra e interpreta os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade, de uma empresa, evidenciando-os na forma de informações aos seus usuários. Ok? Quando a gente fala de balanço patrimonial, quando a gente fala de demonstração contábil, a gente fala de balanço patrimonial, eu costumo dizer que o balanço patrimonial é a obra-prima da contabilidade. É a principal obra da contabilidade. Você não vai no museu e vê lá o quadro do Michelangelo e o quadro de grandes artistas. O balanço patrimonial é o quadro do contador. É a principal demonstração contábil. É dela que se toma decisão no mundo todo. E é esse foco que a gente vai dar. De vocês conseguirem visualizar no balanço patrimonial informações suficientes para que você tome decisão nas empresas. Ok? Seguindo os slides. O processo contábil, o que é o processo contábil? O que é essa contabilização? Consiste na busca pela representação da realidade econômica, ou seja, o mais próximo possível da realidade. E é executado, segundo Lopes e Martins, em 3 etapas: reconhecimento, mensuração
e evidenciação. O reconhecimento é a classificação da ação de natureza econômica. Quando? Quando que eu vou lançar? Quando que vai ser meu ativo? Quando que vai ser meu passivo? Quando que vai ser meu patrimônio líquido? Mensuração é a definição da base de mensuração. Quanto que vale e sobre qual moeda eu vou evidenciar. Evidenciação é a forma de demonstrar para os usuários externos à organização do processo do reconhecimento e mensuração realizado. Correto? Então é assim, eu tenho que saber quando reconhecer. A gente falou na semana passada sobre as características qualitativas das demonstrações contábeis, da contabilidade. Eu tenho que saber quando, eu tenho que saber por quanto eu vou mensurar, por quanto eu vou dar valor, e eu tenho que saber como mostrar isso. Não adianta nada eu saber quando que eu vou reconhecer um elemento como bem, como direito da empresa, ou seja, como ativo da empresa, e eu saber qual é o valor que tem esse ativo, e eu não souber como vou demonstrar, como eu vou colocar isso para você, para o empresário, para você tomar a decisão. Da mesma forma, não adianta nada eu conseguir reconhecer no tempo certo, eu saber como demonstrar, mas eu não ter mensuração, eu não ter o valor que eu vou lançar para cada elemento. Na aula anterior eu já comentei com vocês, a contabilidade é uma ciência um pouco petulante. Ela dá valor às coisas das pessoas. E isso tem que ser feito, porque tem que ter uma base de valor das coisas das pessoas para que as pessoas tomem a melhor decisão possível. Vamos dizer assim, se você falar para você, uma empresa teve 100 milhões de lucro no ano de 2015. Fantástico resultado se fosse a minha empresa, se fosse a grande maioria das empresas desse país. Mas a gente estivesse falando de uma das maiores empresas do país, Petrobras, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, Bradesco, enfim. Todas essas instituições, sem esse valor talvez não seria o suficiente, não seria bom. Então assim, saber qual o valor para a partir daí tomar a decisão. E para tomar a decisão a gente tem que saber quanto de ativo, quanto de bens, quantos de direitos estão envolvidos. O senhor só está falando das grandes empresas. E da minha vida? Como é que eu faço? E eu tenho a micro e pequena empresa. Quanto de vocês estão investidos nessa empresa e quantos vocês esperam recuperar com esse investimento? É isso que é mensurar no tempo, reconhecer no tempo certo, mensurar no valor exato e demonstrar da melhor forma possível. Seguindo a nossa aula, ativo. Lembra da aula passada? Representação gráfica do patrimônio, ativo de um lado, passivo e patrimônio líquido do outro lado. Não é, professor Aluir? Exatamente. Professor, eu só gostaria de voltar no slide anterior. Como o senhor tinha falado, nesse processo contínuo, a fase do reconhecimento e da mensuração ele tem uma fase muito importante, porque interfere diretamente na evidenciação. Correto, professor? Exatamente. Bem observado, porque se eu reconheço no momento certo, exatamente, se eu tenho como dar valor no momento certo, eu vou demonstrar no momento correto. E falando assim parece até fácil, mas existem peculiaridades, né, dentro da contabilidade que tem que ser observada, né? E isso vem com o tempo e com o estudo contínuo da contabilidade, né? E sabe qual a informação melhor para fazer essa demonstração? Da pessoa que entende a empresa. A gente só consegue demonstrar bem se a gente entende bem a empresa. E para entender bem a empresa, nada mais útil do que o nosso técnico de finanças que está indo para o mercado para fazer esse trabalho. Exatamente, professor. Voltando aos slides, na aula anterior nós falamos que de um lado dessa representação nós temos o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Então o ativo trata-se da parte positiva, ele representa os resultados das ações adotadas pela entidade e utilizada para a obtenção de resultados futuros, ou seja, se um bem ou um direito não possa obter com ele resultados futuros, ele não é mais ativo, segundo as novas normas, não tão novas assim, que está desde 2007, 2008 com a gente. E encontra-se relacionado ao lado esquerdo do balanço patrimonial. Eles são os nossos bens, eles são os nossos direitos, ok? O que eu queria chamar bastante atenção para esse slide? Esse fator para ser ativo, ele tem que obter resultados futuros, ou seja, ele tem que gerar alguma coisa para mim no futuro. Passivo, trata-se da parte negativa do patrimônio. Representa as dívidas com terceiros, as obrigações. É oriundos de eventos já ocorridos, senão não são ativos. Se não aconteceu, não é ativo. Saída dos recursos destinados e existe no futuro uma saída de recursos destinado ao pagamento dessas obrigações. Da mesma forma, no passivo aqui, eu quero chamar a atenção para essa informação, eventos ocorridos. Ok?
Vamos lá pensar nessas duas informações que eu grifei? De um lado, obtenção de resultados futuros. Eu tenho que, com aquele bem, com aquele direito, gerar benefício econômico futuro. Ou seja, eu vou ter que utilizá-lo, ou eu vou ter que vendê-lo, ou eu vou ter que, de certa forma, criar receita ou criar dinheiro para a empresa a partir dele. Se ele não faz nada disso, ele não é um ativo. Um carro queimado, obsoleto, não serve como sucata, não é mais um ativo, porque ele não vai, de forma nenhuma, gerar benefício econômico futuro. Quando a gente fala benefício, é recursos financeiros, é dinheiro para a empresa no futuro. E aí, quando eu falo do passivo, eu grifei lá também eventos ocorridos, não é assim? Eventos ocorridos, ou seja, só é passivo aquela dívida que eu já fiz. Ah, eu vou comprar um carro a prazo em dezembro. Ah, vão lançar como dívida já? Não, não é dívida ainda, porque o evento ainda não ocorreu. Então, são essas duas funções que a gente tem que pensar em ativo e passivo. A gente tem que pensar que ativo tem que gerar benefícios econômicos futuros, e a gente vai falar muitos exemplos na aula de hoje sobre isso, e que passivo é de um evento que já aconteceu, ok? Na sequência, nós temos também o nosso patrimônio líquido. O que seria o patrimônio líquido? Ele representa as obrigações da entidade com os sócios. Beleza? Então, eu tenho aqui ativo, passivo e patrimônio líquido, os nossos três elementos. E aqui numa equação que a gente chama de equação fundamental do patrimônio, patrimônio líquido é igual a ativo menos o passivo. Ok? O que é o patrimônio líquido? No fundo, é o valor residual dos ativos depois de deduzidos os passivos. E o que é um ativo, então? Bens e direitos capazes de gerar benefício econômico futuro, ou seja, capaz de gerar dinheiro para a empresa. E o que são as obrigações? As obrigações do passivo são as obrigações presentes com terceiros, que irão gerar a saída de ativos, ou dinheiro, ou um outro bem em troca. Essa é a nossa equação fundamental da contabilidade. Ok? Então, o que a gente fala, professor? Você está falando desse tal de balanço patrimonial. Está aqui o balanço patrimonial. É uma forma de evidenciação das informações da empresa. De um lado o ativo, de outro lado o passivo e patrimônio líquido. Do lado do ativo eu tenho os bens, tenho os direitos. Do lado do passivo eu tenho as obrigações e tenho também o patrimônio líquido. Professor, a gente está falando em bens, a gente está falando em direitos, esse é o ativo. Estou falando das minhas obrigações com terceiros, que é o passivo. Lembrem bem disso. Vou até escrever aqui a informação sobre o nosso ativo, passivo. O passivo é com terceiros, ok? Não é comigo, não é com sócio das empresas. Ok? O patrimônio líquido já é com os sócios. Ok? Anotem aí que vai ficar melhor aí do que aqui. Seguindo, o que a gente quer chamar a atenção aqui também? Se eu tenho patrimônio líquido, no slide anterior está falando que o meu patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. O que eu tenho então? Quando eu tenho 2.000 de bens, quando eu tenho 3.000 de direito, quanto é que eu tenho de ativo? 5.000. Quanto é que eu devo para terceiros? Quanto é que eu tenho de obrigações com terceiros? R$900. Então assim, qual seria o meu patrimônio líquido? Né, professor? Qual seria o patrimônio líquido? E o que seria o patrimônio líquido? Exatamente, professor. Essa é a equação fundamental e o princípio básico da contabilidade. Algumas pessoas acham que a contabilidade tem mágicas na matemática. E não, a gente acaba observando que princípios fundamentais da matemática, soma, subtração. Então, se nós temos no ativo, aqui na tela, no ativo 5.000 e o passivo 900, lembra lá a equação? Patrimônio líquido é igual a ativo menos passível. O resultado será 4.100. Correto, professor? Exatamente. Então, o resultado dessa equação seria quanto? R$4.100. Deixa eu mudar a cor aqui do R$4.100. Ou seja, qual seria o resultado? 4.100. O que é o 4.100? 4.100 é o valor que a empresa, se ela acabasse hoje, é o que sobraria para quem? Para os sócios. Então, a equação patrimonial nada mais é que isso. O quanto que eu tenho de bens e o quanto que eu tenho de obrigações e o quanto que sobra para os sócios. Então, aqui o quanto que sobra para os sócios. Beleza? Esse é nosso balanço patrimonial. Essa é a nossa obra-prima. Você pode fazer um balanço patrimonial de qualquer coisa dos seus bens. Inclusive, você pode fazer um balanço patrimonial da sua situação financeira. Pode ser feito? Pode, tranquilo.
Tem que contratar um contador para isso? Não. Da sua vida financeira ainda não. Ok? Então, balanço patrimonial é uma forma de demonstrar todas as informações que a empresa tem. Então, aqui, nesse grande demonstrativo, está exposto tudo que a empresa tem, tudo que a empresa deve e tudo que sobra para os sócios. Professor Aluir? Professor, e o interessante desse quadro é que independente de quantos milhões, bilhões colocarmos aqui, a fórmula é a mesma. Parece até que está errado. Está errado, mas a base Parece é a até que tá mesma. errado. Essa vai ser a base para todos os balanços patrimoniais. O cálculo, quando quisermos chegar ao seu cálculo, vai ser qual? Ativo menos o passivo, que vai chegar ao resultado do patrimônio líquido. E os lados, né? O total do lado esquerdo e do lado direito funciona como quase com uma balança. Eu não gosto muito desse termo, mas é assim. Esse lado direito vai estar igual ao lado esquerdo sempre, né? E daí a importância fundamental da aula de hoje. É Com o certeza. princípio básico que nos vai reger por toda. E aí deu errado, resto. vai procurar o erro, tem alguma coisa que não está Exatamente. andando bem no seu demonstrativo. Vai fazer a prova, a avaliação. Fez o balanço patrimonial, deu errado um lado com o outro, vai se preocupar, vai achar a diferença, faz de novo, refaz que vai dar certo. Ok? Na sequência, aqui nos nossos slides, vamos observar o seguinte. O que a gente vai mostrar agora para vocês? Nós vamos mostrar as principais operações e os reflexos no balanço patrimonial. Ok? Quais são as principais operações? Comprar, vender, pagar, receber e aplicar dinheiro na empresa. Então vamos lá, vamos falar de uma operação. Fulano de tal, o professor Aluir, resolve constituir uma empresa. Ele disponibiliza 40 mil em dinheiro. Vamos lá para a conversa, professor? E aí? Você vai fazer o que com esse dinheiro? Bom, você pega professor, 40 mil e coloca na empresa? O que vai primeiramente, acontecer? se eu tivesse 40 mil hoje, eu acho que eu até casava de novo. Até casar Mas com a mesma esposa, lógico, né? Mas, professor, livrou, né? esse 40 mil, se ele entra como um capital social, quer dizer que um investidor, o acionista, ele investiu aquilo dentro de uma empresa. E esse dinheiro tem que ir para algum lugar. Lembra? Como o professor falou, é quase uma balança, mas não é uma balança. Então tem que ter um equilíbrio. Se ele entrou no capital social dentro do patrimônio líquido, ele vai entrar do outro lado do ativo. Concorda? Nesse caso, ele entrou como disponível, ou seja, caixa. Entrou como um disponível que vai estar disponível para a utilização da empresa. Correto, professor? Correto. O senhor falou uma palavra mágica aí, o capital social. Então, o valor dos sócios no balanço patrimonial, exposto dos sócios no balanço patrimonial, é de capital social. Então, tudo que o sócio entra de dinheiro com a empresa, coloca dinheiro do bolso dele, da pessoa física na empresa, é chamada de capital social. Então, toda vez que um sócio aumentar o capital da empresa, ou ele constituir a empresa, ele vai estar colocando mais capital social. Beleza, professor? Vamos para os nossos slides, novamente, e vamos pensar nesse balanço patrimonial. Olha aí, tá o balanço patrimonial. O que aconteceu? Fulano de tal, como é que chama os sócios nas empresas? Os sócios na empresa chama de capital social. Mas o que ele colocou na empresa? Ele colocou um caixa de 40 mil. Não foi isso que a gente falou? Fulano de tal, professor Aluir, coloca 40 mil, casa de novo com a mesma esposa, monta uma nova empresa, 40 mil, e ele colocou no caixa. Foi isso que ele colocou na empresa. O que ele fez? Ele tirou do bolso dele e colocou para a empresa 40 mil no caixa da empresa. Correto? Como é que é o nome dos sócios dentro do balanço patrimonial? Capital social. E o que é isso? Nada mais é do que o valor que os sócios teria nesse momento. É o valor só que ele colocou. A empresa ainda não movimentou. Então ele teria de capital social também 40 mil reais. Ou seja, o sócio pegou 40 mil e investiu na empresa. E o sócio está aqui, ó. Quanto que o Aluir tem na empresa? 40 mil. O que a gente fala que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é o valor da diferença entre os bens, direitos e obrigações. E o que a gente está falando aqui agora? A gente está falando que os bens são quanto? 40 mil. Minhas obrigações são 0. Qual o valor que sobra para os sócios hoje? 40 mil. Ok? Mas como assim, professor? Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Se o Aluir começa o dia de hoje com 40 mil e constitui a empresa vai ter 40 mil no caixa. De manhãzinha cedo ele decide constituir a empresa. Pega 40 mil, tira do bolso esquerdo do paletó e coloca na empresa 40 mil reais. Beleza? O que aconteceu? A empresa que o Aluir criou tem 40 mil em caixa. Quanto que ela tem de obrigação? Ela deve quem? Por enquanto, ninguém. Por enquanto, ninguém. E aí? Se o Aluir chegar no final da tarde e falar, eu não vou montar essa empresa, mas não, vou parar com isso. Não tão simples, tem algum tanto de taxa
algum tanto de obrigações acessórias que tem que ser feito para baixar a empresa no nosso querido país. Mas enfim, vamos colocar que o Aloir desiste de montar a empresa. O que vai acontecer? Os 40 mil é o que sobra para o Aloir. Ele vai ter mais do que os 40 mil? Não. Por quê? Ele não teve nenhum lucro ainda na empresa. Ele vai ter menos que os 40 mil? Ainda não. Por quê? Porque ainda não deu tempo de ter prejuízo. Então, dessa forma, voltando aos slides, nós temos aqui 40 mil de bens e direitos e nós temos 40 mil de obrigações. E dentro dessas obrigações, nós estamos falando também do valor que vai sobrar para os sócios, ok? Então vai sobrar para os sócios quanto? 40 mil. Beleza? E se eu tiver outra operação? Vamos colocar. Está aqui a empresa, o primeiro lançamento que eu fiz. Ó, caixa de 40 mil, capital social. Aqui o primeiro balanço da primeira operação de 40 mil de balanço patrimonial, 40 mil de capital social e 40 mil de caixa. Correto? Está aqui representado. Vamos colocar que na seguinte o Aloir não fechou essa empresa e ele comprou mercadoria no valor de 10 mil e pagou à vista, né? Pagou à vista. O que acontece na minha empresa? Eu tenho agora mercadoria. Mercadoria é o quê? Bens, direitos ou obrigação? Mercadoria é um bem. O bem é um ativo. Qual o valor que eu comprei de mercadoria? 10 mil. Está aqui os 10 mil de mercadorias. Então eu tenho um bem, mercadoria no valor de 10 mil que eu acabei de comprar. E ele diz o que ainda? Ele diz que eu paguei. Não é assim? Ele diz que foi paga à vista. Se paga à vista, o que vai acontecer com esse cara? O caixa vai acontecer o que com ele? O caixa vai diminuir justamente os 10 mil reais. Então o caixa que era 40 mil, vem para quanto? Vem para 30. Então não tenho mais 40 mil de caixa e tenho somente 30 mil de caixa. Capital social. O capital social fica 40 mil. Por que 40 mil capital social? Porque foi isso que o Aloir investiu. E se a gente pensar bem, quanto é que ele tem de bens de direito? 40 mil. Quanto é que ele tem de obrigações? Nada, ele não comprou nada a prazo ainda. Qual o total dos bens de direito que ele tem? 40 mil. Qual o total de obrigações de passivo e patrimônio líquido que ele tem? 40 mil. Só Aloir acabar essa empresa hoje, ia sobrar quanto para Aloir? 40 mil, Aloir. Tá bom ainda? Tá ótimo. Professor, agora eu vou fazer as vezes do aluno. Um aluno uma vez me perguntou, mas professor, eu acabei de pagar 10 mil e meu ativo não mudou, continua 40 mil? Porque, na verdade, você fez uma troca, né? Você trocou um ativo por um ativo. A alteração de valores só vai alterar o total de ativos e o total de passivo quando você tem nova origem de recurso. Então, do lado direito, eu tenho passivo e patrimônio líquido, que são as origens de recurso. Só vai aumentar os meus bens de direito se aumentar minha origem de recurso. Ou seja, ou sai do bolso do sócio, ou sai de terceiros. Eu fico devendo para terceiros. Uma terceira fonte, a principal fonte de todas, são os lucros que a gente só vê a partir da terceira aula, que é o charme da empresa, né? Exato. É o que brilha os olhos, né? As meninas dos olhos das empresas, são os lucros. Então é isso mesmo, gente. Ó, de um lado ativo, de outro lado passivo e patrimônio líquido, e essa composição vai ser sempre assim. Quer ver? Vamos fazer outra operação? Eu falei que eu ia fazer as principais operações. Já comprei, nós já na primeira operação, nós constituímos a empresa, né, assim, capital social. Na segunda operação, nós compramos mercadoria. Na terceira operação, vamos fazer outra, né? Ó, primeira operação, nós constituímos a empresa com 40 mil. Desses 40 mil foi para o caixa, mas o caixa eu usei 10 mil para comprar mercadoria. Então tem um total de um lado de 40 mil, tem um total do outro lado de 40 mil. E o capital social vai mudar quando? O capital social só vai mudar quando a empresa decidir aumentar. Quando o sócio decidir colocar mais dinheiro. Vamos lá. Compra a prazo, comprei de novo um veículo por 30 mil. Só ali troca o fusquinha dele e compra um outro veículo por 30 mil. O que aconteceu na empresa? Veículo. Vamos pensar bem. Veículo é bem, direito ou obrigação. Lembra que eu falei na aula anterior? Decidir se é bem, se é direito ou obrigação é metade do caminho para a contabilidade. Veículo é bem, direito ou obrigação. Veículo é um bem. Se o veículo é um bem, ele fica do lado do ativo. Qual o valor do veículo? 30 mil reais. Está aqui veículo, 30 mil reais. Ok? E aí? Eu comprei à vista ou a prazo? Comprei a prazo. Se é a prazo, o que gera para mim? Uma conta a pagar. Conta a pagar é bem, direito ou obrigação. Conta a pagar é uma obrigação. Sendo uma obrigação, ele é um passivo, contas a pagar no valor de 30 mil. Ok? Então, nessa operação eu tenho um veículo no valor de 30 mil e um contas a pagar no valor de 30 mil também. Então, assim, professor, e a minha mercadoria muda alguma coisa? Não, minha mercadoria continua sendo os 10 mil que eu comprei na segunda operação. E o meu caixa muda alguma coisa? Não. Meu caixa continua sendo 30 mil que sobrou da minha segunda operação. Se a gente perceber bem, e o meu patrimônio líquido também, desculpa, meu capital social, que o sócio colocou, quanto que o sócio colocou na empresa? 40 mil. Se a gente olhar bem, essa operação é sequência
da primeira e da segunda operação. Quanto é que eu tenho de ativo agora? Agora sim, eu tenho 70 mil de ativo. Por que que aumentou o ativo e o passivo? Ó, também aqui, a soma disso aqui dá 70, a soma disso aqui também dá 70. Por que que aumentou de 40 para 70? Porque agora eu tenho novas fontes de recurso. Até esse momento, a minha única fonte de recurso era o sócio. Agora eu tenho o quê? Fornecedores, ok? Total, 70 mil. Isso vai acontecer também na próxima operação. Então, relembrando, eu tenho até agora 30 mil de caixa, 10 mil de mercadoria, 30 mil de veículos, 30 mil de contas a pagar, 40 mil de capital social, eu tenho um total aqui de ativo de 70, eu tenho um total aqui de passivo e patrimônio líquido também de 70. E aí eu falo o seguinte, venda de mercadoria a prazo, outra operação por 5 mil. O que eu quero chamar a atenção daqui para frente, nesse lançamento específico? Quero chamar a atenção nesse lançamento específico que esse 5 mil, ele é um valor que nós vamos fazer um lançamento diferente nessa aula, professor. Sabe por quê? Porque assim, a gente não vai trabalhar a conta de resultado ainda na aula de hoje. A gente vai deixar a conta de resultado para a aula seguinte. Levando isso em consideração, a gente tem que imaginar que a gente vai fazer para empatar. A gente não vai fazer para dar lucro nem prejuízo, só para eles visualizarem o balanço patrimonial, as operações patrimoniais, sem lucro e sem prejuízo ainda. Ou seja, por enquanto, venda de mercadoria a gente vai fazer uma operação aqui. Mas fique sabendo que no futuro, por isso que eu coloquei um asterisco, no futuro você vai fazer isso de forma diferente, né, professor? Vai fazer um plano diferente. Professor, só gostaria de ressaltar mais uma pergunta de aluno. Uma vez na sala de aula, um aluno me perguntou, professor, esses nomes caixa, mercadoria, eu posso botar o nome que eu quero? Então, isso é uma excelente pergunta. Na quarta aula, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é bom citar isso. Normalmente tem um plano de contas, cada empresa tem um plano de conta baseado numa grande estrutura de plano de conta. Isso é legal, baseado numa grande estrutura de plano de conta para cada empresa não ficar cada um de um jeito. Isso que que nós chamamos de harmonização de contabilidade, que acontece há muito tempo. Professor, mas tem a ver com as normas internacionais? Não, normas internacionais é uma harmonização mundial da contabilidade com relação a mais a mensuração. Agora, a evidenciação também é da harmonização internacional, mas a evidenciação sempre teve baseado numa lei, a 6.404, que traz uma estrutura básica. A partir dali, você é livre para cada empresa colocar suas questões específicas, mas nas questões gerais tem um plano de contas que a gente chama, onde a gente lança até um padrão. O que a gente vai trabalhar aqui é um plano de conta bem simples. É umas coisas bem simples, mas que vai ajudar muito no dia a dia. Até mesmo para nos permitir a comparabilidade, né, professor? Exatamente. Aquela palavrinha que nós aprendemos lá na aula passada, exatamente isso. Nós pré-estabelecemos certos nomes, que são nomes das contas, para permitir uma comparabilidade entre um balanço patrimonial do ano anterior, o ano seguinte e assim por seguinte, né? Exatamente, professor. Muito bem observado, a pergunta bastante pertinente. Então, se a gente pensar, imaginar que a gente vai começar a vender mercadoria, nessa primeira a gente vai fazer para empatar, nós vamos aqui para ver como que vai ficar essa operação. Vamos para os slides? Então a gente vai ter uma venda de mercadoria. O que aconteceu? Eu vendi mercadoria. E a prazo, o que acontece então? Se é a prazo, geram contas a receber. Então a prazo eu tenho um contas a receber de qual valor? Se eu vendi por 5 mil, eu tenho um contas a receber de 5 mil. Falou aqui que eu recebi alguma coisa à vista? Não, não falou em dinheiro. Falou em quê? Falou só que eu vendi por 5 mil. E aí, o contas a receber de quanto? 5 mil. Quando a gente está falando disso, a gente está falando que eu vendi o quê? Por isso que eu falo que esse lançamento é um pouquinho diferente. Por enquanto. Eu vendi mercadorias. Quanto é que eu tinha de mercadorias? Correto? 10 mil. O que eu quero chamar a atenção aqui? Eu estou considerando, não quero ter lucro nem prejuízo, por enquanto, nessa empresa. Eu estou considerando que eu estou vendendo pelo preço de custo, por quanto eu paguei, ok? Então preste muita atenção nisso, isso aqui vai ser provisório, eu vou vender só pelo preço que eu paguei, beleza? Então eu tenho 10 mil de mercadoria, se eu tenho 10 mil e vendi 5, quanto é que me sobrou? 5, então a operação foi essa, a operação, eu tinha 10 mil de mercadoria, vendi a prazo, fiquei com conta a receber de 5 mil, mas meu estoque de mercadoria deixa de ser 10 e passa a ser 5 mil. Meu caixa muda alguma coisa? Não. Meu caixa continua 30 mil reais. E aí, meu veículo muda alguma coisa? Não também. Meu veículo continua sendo 30 mil reais. E a minha conta a receber muda? Conta a pagar, desculpa. Muda alguma coisa? Também não muda. Meu contas a pagar continua sendo 30 mil reais. O quanto sócio? Quanto é que a Luíra investiu nessa empresa? 40 mil. Continua sendo 40 mil. Total do ativo eu vou ter 70 mil. Total do passivo, eu também vou ter
70 mil, ok? Bem, vale observar que aqui eu tenho todos os meus bens, todos os meus direitos, que aqui eu tenho as minhas obrigações. Criei aqui agora um contas a receber. Recapitulando, nós estamos falando de não termos ainda lucros, ok? Já a gente vai mudar essa história aqui. Não vai ser hoje, provável que na semana que vem, ok? Próxima operação. Eu paguei a dívida da conta do veículo. Então eu tenho caixa, mercadoria, veículos, valores a receber, contas a pagar, capital social. Tudo isso aqui representado que veio do último balanço. Só estou transcrevendo o que está tudo aqui, colocando ali para cima para a gente partir disso aqui. Paguei a dívida da compra do quê? Do veículo. E aí, professor, paguei a dívida da compra do veículo. O que acontece com o meu veículo? Opa, nós começamos a quitar um terço dele, né? Se eu tinha uma dívida de 30 mil, que era contas a pagar, então essa contas a pagar vai ser subtraída em 10 mil. Na conta. E o veículo não acontece? Nada. Nada com ele. Porque ele já tinha sido contabilizado como 30 mil. O que gerou foi uma obrigação nessa compra. Essa obrigação de quanto? Que foi de 30 mil. No momento que ele começou a pagar, então o que aconteceu com o veículo? Continua com o mesmo valor, 10 mil. O que vai ser o diferente? Vai ser no passivo. Lá no slide. Se a gente olhar o slide, vamos ver que o passivo ele vai alterar. De 30 mil vai para 20 mil. Mas, como o professor falou antes, sempre tem uma contrapartida do outro lado. Se diminuiu do lado do passivo patrimônio 10 mil, então também tem que sair 10 mil do outro lado. Qual lado que vai sair? Caixa. Foi um pagamento do veículo, dívida da compra, então sai 10 mil do caixa e sai 10 mil de contas a pagar. Correto, professor? Corretíssimo. Então, só recapitulando aqui, então qual a configuração que eu tenho? Só das duas contas envolvidas nesse momento. Eu tenho a conta envolvida a caixa e tenho contas a pagar. Por que eu tenho a conta dívida caixa? Se eu pago com alguma coisa. Eu paguei com dinheiro, normalmente é com caixa. Então, eu tenho caixa 30 mil e eu tenho contas a pagar 30 mil. Isso na operação anterior. Quando eu digo que eu paguei 10 mil, o que acontece com meu caixa? Meu caixa, que antes era 30 mil, passa a ser quanto? Passa a ser 20. Não é assim? Se o meu caixa era 30 mil, passou a ser 20, eu também tenho outra informação. Meu contas a pagar, que era 30 mil, passou a ser 20 também. Coincidência, só porque eu tinha quanto de contas a pagar? 30. Paguei quanto? 10. Ficou quanto? 20 mil. Correto? Então essa é a composição. Minha mercadoria continua sendo do mesmo valor, 5 mil. Meu veículo continua sendo do mesmo valor, 30 mil. Contas a receber continua sendo do mesmo valor, 5 mil. O que o Aloir colocou na empresa, o sócio colocou na empresa, continua sendo do mesmo valor, 40 mil. Eu tenho um total aqui de 60 mil e eu tenho um total aqui de 60 mil. Ok? Vamos falar sobre esses valores aqui? Vamos falar um pouquinho sobre esses valores. Eu tenho 60 mil aqui e tenho 60 mil aqui. Aqui na operação anterior eu tinha 70 mil. O que aconteceu de diferente para sair dos 70 mil aqui de cima para virar, para sair dos 70 mil aqui de cima e virar aqui embaixo os 60 mil? O que aconteceu foi que eu fiz diminuir obrigações e diminuir bens. Senhor, mas muda alguma coisa? O que a gente fala? Voltando aqui só a informação que a gente viu lá atrás. O patrimônio líquido das empresas são a diferença entre os bens, a diferença entre os direitos e a diferença entre os bens e direitos menos obrigações. Quando eu não tenho nenhuma conta que represente aumento de capital social ou que ela represente um lucro ou um prejuízo, o meu patrimônio líquido vai ficar inalterado. Então, mesmo que aqui seja 70 mil e aqui seja 60 mil, o valor residual que vai sobrar para os sócios nesse momento é 40 mil. Por que disso, professor? Bom, professor, por quê? Boa pergunta. É a pergunta do aluno. Do aluno. Essa me pegou aqui, professor, que eu estava vendo outra coisa que eu ia falar aqui, me pegou nessa pergunta. Nós estamos fazendo N operações aqui. A gente está comprando, a gente está vendendo. E na operação anterior, nós ficamos com ativo, com bens direitos de 70 mil. Nós ficamos com o lado ativo 70 mil, o lado passivo patrimônio líquido de 70. Nessa operação agora veio para 60 mil. 60 mil. E o que mudou na empresa? Para o sócio? Para o sócio nada, porque até o momento ele nem teve lucro e nem teve prejuízo. Exatamente. Era essa. Ainda não houve uma contabilização sem prejuízo, de resultados. A situação dos sócios permanece a mesma, inalterada.
inalterada. O que houve foi, na verdade, uma alteração do quanto de obrigação ele tinha, que foi pago com os recursos do caixa. Então, houve uma diminuição do ativo e da obrigação, mas sem a alteração do quanto foi realmente investido de início, né? Sempre que eu fizer operações envolvendo ativo e passivo, ou as duas diminuem, ou as duas aumentam. Exatamente. Quando eu pago com o caixa, diminui o caixa e diminui contas a pagar, correto? Quando eu compro o veículo a prazo, aumenta o veículo a prazo e também aumenta contas a pagar. Correto. Então, assim, operações entre grupos ativo e passivo, ou os dois diminuem, ou os dois aumentam, correto? Quando eu troco entre ativos, um vai aumentar e um vai diminuir, sempre. Exatamente. Ok? Professor, e era exatamente isso que eu estava analisando aqui, já fazendo a cabecinha de um aluno aqui, que o aluno está vendo isso aqui, ele está vendo, pô, mas quando que é apagar e quando não é apagar? Isso às vezes é uma dúvida muito corriqueira que acontece com o aluno. E uma dica que a gente deixa, se não pagou à vista, se não pagou no momento, o pagamento vai ser a prazo, então entrou em apagar. Como? Se eu comprei algo, mas só vou pagar futuramente, então virou uma obrigação, eu tenho uma obrigação de pagar. Isso gera o quê? Uma contas a pagar. E do mesmo jeito é na venda, né, professor? Se eu vendi algo, mas não recebi nesse momento, essa venda vai ser a prazo, eu vou receber só futuramente, gera o quê? Uma contas a receber, que é uma conta futura. E essa palavrinha que o senhor falou lá na primeira aula, a receber e a pagar vai ser o diferencial. E outra palavrinha-chave seria o aprazo. Se não vai ser no momento, vai ser futuramente, ele entra nessas contas. Eu costumo dizer assim, toda vez que você tiver dúvida na sala de aula para fazer o lançamento contábil, vai lá no seu dia a dia. O cara fala assim, o que aconteceu com o meu caixa? Vai no seu dia a dia. Se você pagou, o que vai acontecer com o seu caixa? Seu dinheiro no bolso vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, é claro, lógico, né? Então por que na empresa vai ser diferente? Exatamente. Ah, eu paguei uma conta, vai diminuir. Agora eu recebi o meu salário, vai acontecer o que com o meu caixa? Quando eu recebo alguma coisa, aumenta o meu caixa. Então é sempre assim, quando você tiver dúvida na contabilidade, vai lá no seu dia a dia e verifica o que aconteceu. O que aconteceu lá, acontece na empresa igualzinho, diminui, aumenta. Então, pagamento acontece muito. Ó, o cara paga e chega lá, essa operação afetou o caixa. Afetou o caixa? Afetou. E aconteceu o que com o meu caixa? Aumentou ou diminuiu? Aí o aluno vai lá e aumentou o meu caixa. Como aumentou? Quem é que paga e aumenta o caixa? Exatamente. Coisa louca, né? Coisa de caixa 2, 3, 4, 5. Vamos lá, então continua, mesmo alterando o valor aqui dos ativos e dos passivos do total, o valor residual que vai sobrar é o mesmo, porque eu ainda não tive, muito bem falado pelo professor Aloir, eu ainda não tive lucros e eu ainda não tive prejuízo, ok? Então aqui eu tenho o balanço patrimonial, na operação anterior a gente ficou com 20 mil de caixa, só conferir isso, 20 mil de caixa, 5 mil de mercadorias, 30 mil de veículos, 5 mil de valores a receber, total de 60 mil. Do lado de lá eu tenho contas a pagar 30 e... contas a pagar, desculpa, 20 mil e eu tenho capital social 40 mil, ok? Então esse daqui é o meu balanço nesse momento. Posso fazer mais operações? Pode, a empresa não para. A empresa sempre opera. A empresa sempre vai estar fazendo operações, ok? Ela nunca vai parar. Então aqui quando a gente fala que eu tenho esse valor aqui, eu tenho uma nova operação, agora eu vou dizer para vocês. Recebimento da venda de mercadorias por 3 mil reais. Recebimento da venda de mercadoria. Foi uma nova venda? Não. Foi uma nova venda? Não. Eu recebi o quê? Uma venda que eu já fiz lá atrás, né? Lá no lançamento, lá atrás, eu recebi quanto? 3 mil reais. O que acontece quando eu recebo? Meu contas a receber é de quanto? Era de quanto? Aqui em cima, ó. 5 mil. Então, meu contas a receber é de quanto? 5 mil. E aí, continua sendo de 5? Não. Quanto que eu recebi? 3. Então, meu conta a receber não vai ser mais de 5. E meu caixa é de quanto? 20 mil. Quanto que está meu caixa aqui? 20 mil. O que aconteceu com o meu contas a receber? Meu contas a receber não é mais 5 mil. Ponto. Vamos apagar aqui. Então, meu contas a receber não é mais 5 mil. Meu contas a receber agora é quanto? Meu contas a receber agora, ele é 2 mil reais. Por quê? Tinha 5, recebi 3. E eu fico para receber quanto? 2 mil. E o meu caixa? Meu caixa era 20, não é mais. Meu caixa também não é mais 20. Meu caixa é quanto agora? Meu caixa agora, ele é o valor de 23. Por que 23? Porque eu tinha 20, recebi 3 e fiquei com 23 mil de caixa. Ok? Recapitulando.
tinha uma conta a receber de 5 mil, recebi 3 mil e ficou para mim o valor de... Então, vamos lá. Tinha uma conta a receber de 5 mil, recebi 3 mil, fiquei com quanto de conta a receber? 2 mil reais. Correto? Tinha um caixa de 20 mil, recebi quanto? 3 mil. Quanto é que eu fiquei de caixa? 23 mil. Só que a gente falou agora há pouco. Quando eu faço troca entre contas de ativo, uma diminui e outra aumenta. Uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Quando eu falo de troca de passivo entre eles, é a mesma coisa. Um vai aumentar e outra vai diminuir. Quando eu fizer isso aqui, ó, de ativo para passivo, ou as duas aumentam ou as duas diminuem. Ok? Então vamos continuar. Se o meu caixa mudou para 23, meu conta a receber foi para 2 mil, o que aconteceu? Minha mercadoria mudou alguma coisa? Professor, mas eu recebi mercadoria. Não, recebi o valor da venda de mercadoria. Minha conta mercadoria continua intacta. Ok? E o veículo, quanto que é? Meu veículo é 30 mil, mudou alguma coisa? Não, meu veículo continua sendo 30 mil reais o valor que eu paguei nele. É o valor do registro pelo valor original. Meu contas a pagar, eu paguei alguma conta? Não, ele era 20 mil, continua sendo 20 mil. E meu patrimônio líquido? Eu mudei alguma coisa? Eu tive lucro? Eu tive prejuízo? Não, então vai continuar igual. E o capital social é o valor que os sócios investem na empresa. Quando que vai mudar o capital social? O capital social só vai mudar o dia que for informado a ele que o sócio, chegar para você assim, os sócios aumentaram o capital da empresa. Se não acontecer isso, não vai aumentar nem diminuir o capital social. Então só vai aumentar esse cara aqui. Perdão, deixa eu apagar aqui. Só vai aumentar esse cara quando eu decidir investir mais na empresa, ou vai diminuir quando eu decidir diminuir o capital da empresa. Correto? O total dos meus ativos são 60 mil, o total do meu passivo são 60 mil. Tem uma informação bem interessante sobre esse valor de capital social e sobre esse total, que é o seguinte: o capital social, para aumentar, é muito fácil. Né, professor Lee? Para aumentar o capital social, o empresário diz que, ó, eu quero aumentar o capital da empresa. Tira 10 mil da pessoa física dele e investe esses 10 mil na empresa. Assim que eu aumento o capital social. Mas para diminuir o capital social, tem que pedir autorização para todo mundo que eu tenho algum débito. Né? Todo mundo que eu devo. Para não falar o débito, para não confundir lá na frente. Para todo mundo que eu devo, eu tenho que, de certa forma, ir lá e falar para ele: olha, eu devo para você e eu quero diminuir o valor do capital. Porque você investiu em mim, né? Assim, não é isso que o fornecedor está fazendo? Quando eu compro a prazo, o fornecedor está investindo na sua empresa. Então, se você quer tirar o que você colocou na sua empresa, você tem que pedir para todo mundo. Então, para reduzir o capital social, tem um trabalho louco. Muito difícil de ser feito. Para aumentar é fácil. Você pega dinheiro do bolso, está investindo mais, ninguém vai reclamar disso. Ok? Professora Luísa. Professor, eu como administrador leigo perguntando a um técnico de finanças. Eu vejo aqui o balanço patrimonial um ativo de 60 mil na minha empresa. Mas se eu falo assim, não, eu quero fechar agora, e me falam que eu só tenho 40 mil, ué, como que é essa conta? Para isso que serve o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o valor que residual, é o quê? O que sobra. Quanto que você colocou na empresa? 40 mil. Você já teve lucro? Não. Graças a Deus não teve prejuízo ainda. Também. Quando não tem lucro, não tem prejuízo, o que sobra é tudo que você investiu. Se eu pego 40 mil, invisto na empresa, compro, vendo, compro um valor, vendo pelo mesmo valor, compro um valor, vendo pelo mesmo valor. Quando chegar ao final, não vai mudar nada o meu valor que vai sobrar para mim de valor residual, que vai sobrar para mim no fim do dia. Só vai mudar isso o dia que você vender. Compro por 10, vendo por 20. Exato. E outra, sem as despesas, né? Exatamente. Então, o resultado da empresa, que a gente vai chegar nisso, o resultado da empresa é que vai fazer com que o valor que sobra para mim seja maior ou menor. Exato. Sabe uma coisa que ninguém presta atenção, na maioria das vezes? O técnico de finança presta porque ele faz algumas atividades que é análise de risco e crédito, mercado de capital, alguma coisa assim. Então, eles têm uma noção de capital muito grande, os nossos alunos. Que a gente não tem em contabilidade, a gente não teve essas carteiras. Acontece que o cara sabe que o investimento da empresa tem que render aquilo que a tua expectativa, menos mais a sua expectativa num valor superior ao que o mercado poderia te dar se você fizesse uma aplicação financeira. Ah, eu vou comprar tal coisa. Ah, tudo bem, eu estou tentando de lucro. Mas peraí, quanto que você investiu? Lembra que eu falei lá no começo? 100 milhões de lucro
para mim, para você, é a solução dos meus problemas pro resto da vida. 100 milhões de lucro para a Petrobras é um valor que não vai fazer grande diferença. Ela vai apesar que ultimamente está tendo prejuízo, Poxa. então qualquer lucro vale, mas 100 verdade. milhões de lucro para a Petrobras é pouca coisa, não é muita coisa, porque é uma grande empresa. E o que tem em volta de tudo isso, correto? A estrutura que existe tem que gerar muito mais recursos, porque se pegar todo o dinheiro da estrutura e investir na empresa, teria dar mais, correto? Tem uma outra informação bem interessante, e é dica para vocês. Tem um filme que fala muito sobre contabilidade. Não sei se você já assistiu, professor, Uma Linda Mulher. Uma Linda Mulher fala muito sobre contabilidade. Se vocês assistirem com essa visão, vocês vão ver que é o tempo todo o cara comprando uma empresa, que os seus ativos valham, o valor dos seus ativos, diminuído das suas obrigações, vale mais do que o valor que ele está no mercado. Ou seja, o cara compra a empresa toda. Quando ele vende todos os ativos, ele não quer, lembra lá no filme, ele não quer salvar as empresas, ele quer falir as empresas. Porque ele soma, vende todos os ativos, paga todas as obrigações e sobra mais dinheiro que aquilo que o cara está pedindo no mercado. Mas por que um cara vende uma empresa assim? Porque está tendo tanto prejuízo, ou ele faz logo, ou ele se desfaz da empresa, ou não vai sobrar nada para ele. E nesse momento de angústia, esse cara fazia isso com a empresa. Então assista o filme de novo, aquele romance entre a Julia Roberts, e o... Como é que era? Não esqueci, eu lembro da Júlia. Eu lembro da Júlia também. Então aquilo ali só foi para você assistir o filme. Não tinha nada a ver, só para assistir o filme. Porque se falasse que era um filme sobre contabilidade, a maioria das pessoas não ia assistir. Só ia ficar alguns loucos, que nem a professora Luí assistindo. Então é um filme que fala muito de contabilidade. Seria bom ver as ações que se faz numa empresa. Às vezes com muita ética, às vezes sem tanta ética. Mas o que a gente tem que perceber é que o balanço patrimonial demonstra para você o que a empresa tem, o quanto sobra, o que ela tem investido e quanto ela dá de retorno. Ok, professora Luí? Ok, exatamente, professor. Professor, diga. Só mandar um alô que os alunos estão pedindo aqui, ó. Todos estão dizendo que estão muito atentos à nossa aula. Diz que o senhor é um excelente professor, estão entendendo tudo. E tem um pessoal do Acre aqui, ó, de Rio Branco, um polo lá em Rio Branco, entendeu? Também aqui ligado. Então, um abraço para todos que estão nesse momento, saíram da sua casa e estão aí com paciência assistindo esses professores aqui na sua frente. Só isso, professor. A nós dois, né, professor? A gente tá uma dupla interessante. Vale lembrar que esse curso é transmitido para o Acre, salvo engano, para o estado de Goiás também, e tem alguns estados já adquirindo o curso e está passando lá. Isso deixa a gente muito feliz, porque parte do estado do norte e começa a ganhar os outros estados do norte. O Acre tem um projeto também muito bonito de desenvolvimento da EAD próprio também, já está começando a fazer. E é isso que a ideia nossa. Exatamente. É que tudo... E assim, tem um amigo seu que quer fazer o curso, manda procurar o próximo vestibular, o próximo processo seletivo, e se ele só quer fazer, manda no YouTube. E atenção, a gente vai fazer as atividades de sala hoje. Atividade de sala, sempre na nossa atividade de sala, vão ser voltadas às operações, a tudo que a gente fez durante os slides da sala. Então é muito importante que se consiga imprimir os slides. Não conseguindo imprimir os slides, por favor, assista a aula novamente quando você chegar na sua casa, que isso vai ajudar bastante vocês. A gente costuma dizer assim, tem algumas aulas que tem um tempo pelo conteúdo que a gente tem que ministrar, a gente tem um tempo mais folgado, mais livre para poder explicar com mais paciência, mais devagar. Outras aulas, a gente vai ter que correr um pouquinho o conteúdo para poder chegar ao final e encerrar aquele assunto para não ficar para a próxima semana. Toda vez que você tiver dúvida, assista a aula novamente. Só você tem isso. O aluno presencial não tem essa ferramenta de assistir a aula de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Aqui, não. Aqui a gente às vezes não vai falar de novo, porque é só você ir lá, dar um play, entrar no nosso canal do YouTube, assista as aulas e tirem suas dúvidas. É claro, use os seus tutores presenciais, use os seus tutores online, eles respondem no ambiente virtual de aprendizado. O ambiente virtual de aprendizado, como sempre, é a ferramenta é o que eu costumo, é a rede social do aluno EAD. Antes de entrar em qualquer uma das redes sociais ou responder qualquer mensagem do seu celular, vá lá e entre na rede social, na nossa rede social, o ambiente virtual de aprendizado, faça a sua atividade, assista a aula novamente, ok? Nós vamos ter uma atividade de sala, igual a aula passada, a gente tem algumas operações iguais, parecidas, que quem prestou atenção na aula vai conseguir fazer. Eu e o professor Luí vão estar no intervalo aqui atendendo as perguntas que os tutores passarem. E no final, a última questão é para sentar em grupo, discutir e tentar fazer a ligação dos termos aí que a gente está falando sobre os princípios da contabilidade. A aula passada, no final, a gente deixou para vocês verificarem isso e
responder sobre as qualidades, as características qualitativas das demonstrações contábeis. Nessa aula a gente está falando sobre os princípios fundamentais da contabilidade, princípios estes que regem essa profissão que eu escolhi para mim, ok? Vocês têm 20 minutos para responder as atividades e nós temos depois 30 minutos para a gente corrigir as atividades e conversar com vocês. Até lá! Olá, de volta agora para nós respondermos as questões, os exercícios passados nesses 20 minutos que vocês ficaram aí conversando entre vocês, revisando o que foi passado na aula e, enfim, respondendo as questões. Claro que sempre vocês entram, respondem as questões através do nosso chat e o professor Luiz tem alguns comentários sobre as respostas, né, professor? Exatamente. E, antes de mais nada, eu queria parabenizar a todos os polos, o pessoal está participativo, está fazendo os exercícios, é isso aí, o exercício é a parte da fixação da aula, né? E vamos agora partir para essa fixação. Vamos fazer correções e verificar se o que foi passado em aula, o aluno aí aprendeu junto com esses exercícios. Não é, professor? Exatamente. O que a gente tem visto aqui das questões da última questão, que era para debater em sala, para conversar, que realmente a maioria, os que nos passaram as respostas, estão corretas e a gente vai comentar esse assunto até o fim da aula. Então, nossa atividade de sala estava desenvolvida em quê? Está desenvolvida em ações, em operações, em transações, operações mercantis, operações de empresa, do dia a dia, em cima daquilo que a gente fez em sala de aula. Correto? Vamos lá. Questão 1. O que nós estamos pedindo na questão 1? Questão 1. Faça as operações considerando os saldos anteriores como efetuadas na aula de hoje. Então, sim, Beltrano Digital resolve constituir, ou seja, criar uma empresa e ele coloca nessa empresa 50 mil reais. E aí, o que acontece? A gente falou muito na aula de hoje. Como é que representa? Quem que está colocando dinheiro na empresa? São os sócios. Correto? O que o sócio colocou na empresa? Colocou caixa. Quanto que ele colocou? O sócio colocou 50 mil de caixa. Beleza? Como é que chama o sócio nas empresas? Como é que é o nome dos sócios aqui no balanço patrimonial? O nome dos sócios é capital social e ele também colocou 50 mil. Então, os sócios, representados pelo capital social, inseriu 50 mil. Uma observação interessante é dizer que o patrimônio líquido está o capital social. Então, o capital social, mesmo estando do lado do passivo e patrimônio líquido, ele não é passivo, ele é patrimônio líquido, a gente não pode errar isso. Quando a gente pega, a gente reproduz o total do lado de esquerdo, do lado do ativo, 50 mil. O total do lado direito, também 50 mil. Então, está fechado o nosso balanço patrimonial. Ok? Professor. Ok. Professora Luir. É interessante nessa questão, que nessa questão a gente visualiza o lançamento inicial de uma empresa, não é, professor? Exatamente, como se nasce a empresa. Né? Exatamente. Esse é um lançamento que surge a empresa, é o nascimento da empresa, né? E aí a gente consegue visualizar bem o ativo se iniciando, né? E o patrimônio líquido. E podemos observar o que, aluno? Que o patrimônio líquido ele vem o quê? O capital social. O que é esse capital? Capital, recurso. Social de quem é? Capital dos sócios. Exatamente. E essa é a fatia que o sócio tem dentro da empresa. E a gente pode observar também nessa conta que o passivo ainda está zerado. Lembra daquele cálculozinho? Ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido? Aqui é bem característico. Se não tem passivo ainda, está zerado, 50 mil menos 50 mil é o patrimônio líquido. Então, é o nascimento.
Essa é os primeiros lançamentos de uma empresa, certo, professor? Exatamente. A gente tem que imaginar sempre que existe uma origem de recursos. Para tudo na vida tem origem. Para a empresa também tem uma origem. A origem normalmente é o sócio. É claro, ele só tem um sócio como origem? Não. A gente vai ver logo à frente que a gente tem fornecedores que também é origem de recursos. Eu quero comprar um veículo, não tenho dinheiro para comprar esse veículo, o que eu uso? Origem de recursos. O que é origem de recursos? Pode ser uma instituição financeira, pode ser um fornecedor seu, pode ser uma concessionária. E assim vai, ok? Então, todas as operações, se vocês imaginarem, vai ter uma origem de recurso, consequentemente, vai ter também uma onde o recurso foi aplicado. Nessa primeira operação, a origem de recurso foi o quê? A origem de recurso foi os sócios, representado no balanço patrimonial pela conta capital social. E a aplicação de recurso? A aplicação de recurso foi em dinheiro, representado no balanço patrimonial pela conta caixa, ok? Vamos para os slides, a questão B. Então, relembrando sempre que a questão B é uma sequência da questão A, onde eu tenho caixa de 50 mil, capital social de 50 mil, totalizando 50 mil de ativo, totalizando 50 mil de passivo e patrimônio líquido. E aí? Eu comprei um veículo a prazo no valor de 20 mil. O que eu comprei? Um veículo. O veículo é o quê? Bem, direito, obrigação. O veículo é um bem, não é? É um bem. Por quanto que eu comprei esse veículo? Por 20 mil. Então, assim, eu comprei um veículo por 20 mil, que é um bem. Ok? Isso aqui foi onde foi aplicado o meu recurso. Foi aplicado o meu recurso em um veículo. A origem foi o quê? Ele está falando que foi a prazo. Se a prazo, foi quem? Alguém vendeu para mim. Se é a prazo, eu estou falando de uma conta que eu tenho para pagar com terceiros. Se eu estou falando de uma conta, de uma obrigação presente, que eu comprei, acabei de comprar o veículo, uma obrigação presente, eu estou falando de um passivo. Então, eu estou falando de uma conta a pagar também no valor de 20 mil. Então, eu vou ter contas a pagar no valor de 20 mil. Se a gente pensar em origem e aplicação, a origem do recurso foi aonde? Foi um fornecedor. Foi aplicado em quê? Foi aplicado num veículo, ok? O meu caixa mudou? Não, o meu caixa continua 50 mil e o meu capital social também, o valor que o sócio investiu, continua sendo 50 mil, né, professor Luiz? Exatamente. E, professor, é o seguinte, nesse lançamento, podemos observar dois fatores interessantes. Um que nós falamos, o a prazo. Lembra quando falamos a prazo? Ele é a prazo, então você comprou algo a prazo, você gerou uma obrigação. Obrigação no passivo, que é contas a pagar, né? Você tem uma obrigação com um terceiro, que é contas a pagar. E outra coisa que podemos observar nesse lançamento é o quê? A mudança do valor do ativo para 70 mil. Aquela questãozinha que eu falei. Ué, o ativo está 70, mas o capital social é 50. Por quê? Se a empresa acabasse hoje, 50 mil seria para os sócios e os outros 20 seriam para os terceiros que parcelaram o veículo, né? Ou seja, há uma variação no valor do ativo, mas só que essa variação não é em função de uma implementação de recurso dos sócios, mas sim de uma obrigação com terceiros. Com certeza, é de uma origem. A origem são quais fontes de origem? A origem de recursos são capital próprio, são sócios, ou lucros, né, que é próprio, é dos sócios, e terceiros, que são os fornecedores. Exatamente. Então, as duas origens que eu tenho. Do lado do ativo vai estar sempre onde eu aplico o meu recurso, onde eu coloco o meu dinheiro, o meu recurso. Do lado do passivo patrimônio líquido são as origens, que pode ser terceiros ou pode ser próprio. Então, se a gente olhar nos nossos slides, a gente vai verificar aí também que eu tenho, que nem o professor acabou de falar, 70 mil de ativo e eu tenho também 70 mil de passivo. Se tiver errado aqui alguma coisa, se tiver diferente, perdão, o valor desse lado do ativo por lado do passivo, eu vou estar errado e isso vai causar para mim, eu vou ter que achar onde que eu fiz, onde que eu errei, onde que eu não aloquei direito a origem ou a aplicação de recurso. Correto? Vamos para a letra C? Então, na letra C, a gente tem que imaginar que o que eu fiz até agora continua existindo, correto? Então, eu tenho um balanço patrimonial da operação passada que está aqui, correto? Eu tenho de caixa 50 mil, eu tenho de veículo 20 mil, eu tenho de contas a pagar 20 mil, eu tenho de capital social também, desculpa, 50 mil, 70 aqui, que é a repetição do slide anterior, não é? Repetição do slide anterior. Agora vamos lá. Eu comprei o que? Eu comprei mercadoria. No valor de quanto? Eu comprei mercadoria no valor de 15 mil. Quando eu falo que é à vista, significa o quê? Significa que eu comprei
com o meu caixa, com o meu dinheiro. Quando eu falo em à vista, eu estou falando que mudou o meu caixa. Mas e aí, a informação que eu tenho é qual? A informação que eu comprei mercadoria. Por quanto? A informação que tem é que eu comprei mercadoria, que é um bem, que é um ativo, por 15 mil. Ok? E eu comprei como? À vista. Significa o quê? Significa que o meu caixa era de 50 mil. Continua sendo 50 mil? Não. Meu caixa não é mais 50 mil. Meu caixa agora é quanto? 35 mil. Por quê? Porque eu peguei 15 mil e paguei a compra dessa minha mercadoria. Então, meu caixa agora é 35 mil, ok? Então, tenho mercadoria de 15 mil, tenho caixa de 35 mil, porque era 50, paguei 15, ficou 35, ok? Meu veículo, joguei ele fora? Não, ele continua lá na empresa, então meu veículo continua valendo 20 mil. E minhas contas a pagar? Também continua 20 mil. Eu paguei? Não paguei, continua 20 mil. E o valor que o sócio investiu, o capital social, continua sendo 50 mil, correto? Então, aqui estão os valores de tudo que eu tenho na empresa nesse momento. E aí eu sei que o total dos meus ativos são quanto? 70 mil. E o total do meu passivo e patrimônio líquido são 70 mil. Por que ficou o mesmo? Lembra? Quando eu falei para vocês agora há pouco, quando as operações são entre ativos, um aumenta e o outro diminui, correto? Quando é entre passivos, um aumenta e outro diminui. Agora, quando eu faço operações de passivo para ativo ou de patrimônio líquido para ativo, um vai aumentar e o outro vai aumentar. Ou um vai diminuir e o outro vai diminuir, ok? Como eu trabalhei ativo com ativo, um aumentou, ou seja, mercadoria aumentou e o mercadoria aumentou e o meu caixa diminuiu, ok? Essa é a informação que a gente está passando agora, beleza? Vamos para a próxima operação, professor? Vamos. Próxima operação é o quê? Recapitulando sempre que sempre eu tenho a operação anterior, o saldo do balanço anterior que eu tenho que usar como base. Não é assim? Eu tenho 35 mil de caixa, 20 de veículo, 15 de mercadoria, 20 de contas a pagar, 50 de capital social, totalizando 70. E eu tenho uma nova operação. O que é essa nova operação? Pagamento de 10 mil relacionado à compra do veículo. Professor, o senhor já vem de sala de aula há muito tempo, a gente tem uma situação específica nisso aqui. Quando a gente fala e a gente fala alguma coisa, não, mas está óbvio isso não pode acontecer. Mas sempre quando a gente fala de pagamento de alguma coisa, pagamento de veículo, pagamento de compra de mercadoria, é comum o aluno errar e aumentar o valor do veículo, não é? Exatamente. E a gente tem que imaginar que eu comprei o veículo lá, eu estou pagando agora uma dívida, o meu veículo continua daquele valor. A gente tem que tomar esse cuidado, né, professor? Exatamente. O que aconteceu aqui é que, na verdade, o pagamento é da obrigação adquirida e não do veículo. O veículo já se encontra lá com o valor fixo, esse valor não vai aumentar. A alteração que vai ocorrer são nas obrigações, lá no passivo. E a partir desse do lançamento anterior, nós podemos observar uma característica bem interessante. Quando ocorre alteração dentro do mesmo grupo, ou seja, o que aconteceu no slide passado, dentro do ativo ocorreu uma mudança do caixa para mercadoria. Não há alteração no valor total do balanço patrimonial. Mas quando ocorre uma alteração entre grupos diferentes, entre um ativo e um passivo, ocorre a alteração no valor total, como podemos observar nesse slide, né, professor? Exatamente. Então a gente tem que indo aqui para o slide, a gente vai ver que a gente tem contas a pagar, correto? Por que eu tenho contas a pagar? Eu tinha, da operação anterior, tinha 20 mil de contas a pagar. O que aconteceu agora? Aconteceu que eu tenho 20 mil de contas a pagar? Não, não tenho mais 20 mil. Com certeza não. Por que eu não tenho mais 20 mil? Porque eu tinha um caixa de 35 mil e eu peguei deste caixa de 35 mil e paguei 10 mil. Eu peguei 10 mil desse caixa, que era 35, foi para quanto? 25 mil. E mandei ele para onde? Mandei ele para o meu fornecedor. Saiu do meu bolso e entrou no bolso do fornecedor. Quanto? 10 mil. Aqui era 20 e foi para quanto? Foi para 10. Aqui era 35, foi para quanto? Foi para 25. Ou seja, diminui aqui e diminui aqui. Por quê? Estou trabalhando entre grupos diferentes. Mas e aí? Professor, como que eu tiro a dúvida disso aqui? É só pensar assim, é só imaginar assim. Eu estou falando que eu paguei. Se eu paguei, pensa no seu dia a dia. Você pagou, o que vai acontecer com o seu bolso, seu caixa? Vai diminuir. Então diminui. Se eu paguei na empresa não é diferente não.
paguei, diminui o caixa. E a minha conta a pagar, o que acontece? Eu devia 20 mil, eu paguei 10. O que acontece com ela? Aumenta? Não, também diminui. Não é assim? Então, isso, a contabilidade só reflete aquilo que acontece no seu dia a dia. E aí, o meu veículo? O que aconteceu com o meu veículo? O meu veículo continua intacto, porque eu não comprei novo veículo. Comprei ele e devo 20 mil, agora só 10, e o veículo continua 20 mil. E as minhas mercadorias? Mesma coisa, não vendi nada, minha mercadoria também continua 15 mil, correto? E o meu capital social? Muito menos meu capital social. Esse aqui só vai aumentar quando os sócios decidirem aumentar. Total do meu ativo, 60 mil. Total do meu passivo, patrimônio líquido, 60 mil. Importante ressaltar aqui que mesmo sendo 60 mil, a gente está falando aqui de informações que o valor que sobraria para o sócio nesse momento é os 50 mil que ele colocou. Por quê? Não fiz nenhuma operação que teve lucro ou que teve prejuízo. Fechado? Vamos para as próximas operações e sempre assim, vou sempre frisar isso, eu tenho como base o último balanço, ok? Sempre vai ser isso. Vou pegar como base o último balanço, ok? Então, vou pegar como base o último balanço, está aqui ele, estou grifando ele aí no seu slide. Então, eu tenho caixa de 25 mil, veículo de 20 mil, mercadorias de 15 mil, total de 60. Contas a pagar de 10, capital social de 50, total 60, ok? Agora, o que eu fiz? Venda à vista por 7.500 de metade das mercadorias adquiridas na letra C. Vamos voltar na letra C, só para a gente ver o que era na letra C. Vamos voltar aqui, voltando à letra C, a gente vai ver que na letra C era o quê? Compra de mercadoria por 15 mil. Se eu vendi metade dessa mercadoria, qual o valor de custo dessa operação? Qual o valor de custo dessa operação? Então, significa que as minhas mercadorias era quanto? 15 mil. Eu vendi à vista, muda o quê? O meu caixa. Então, minha mercadoria não é mais 15 mil, vocês concordam? Vendi o quê? Metade desses 15 mil. Foi a única compra de mercadoria, então a minha mercadoria não é mais 15 mil. Ó, por que que não é? Vendi essa mercadoria. Então, agora a minha mercadoria é quanto? Se era 7 mil, vendi metade, era 15 mil, ficou quanto? 7.500, correto? Vendi à vista, professor. Se eu vendi à vista, meu caixa também não é mais 25 mil. É quanto? Meu caixa agora é 32.500. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui de uma mercadoria que era 15 mil e que, em virtude de eu ter vendido, ela virou 7.500, e de um caixa que era 25 mil, em virtude de eu ter vendido à vista, ele aumentou para 32.500. Então, o que eu fiz até nesse momento foi pura e simplesmente da baixa venda de mercadoria e aumentando o meu caixa. Tem observação para fazer? Mesma observação. Isso aqui a gente vai fazer diferente no futuro. Aqui eu só quero mostrar para vocês como que funciona as operações dentro do balanço patrimonial, uma operação que a gente chama aqui pedagogicamente de balanços sucessivos, ok? E o meu veículo mudou alguma coisa? Não, meu veículo continua 20 mil, correto? Meu contas a pagar mudou alguma coisa? Não, também, continua sendo 10 mil. E o meu capital social mudou alguma coisa? Não, também, meu capital social continua 50 mil, correto? Qual o total dos meus ativos? O total dos meus ativos é 60 mil. Qual o total do meu passivo e patrimônio líquido? É igual a 60 mil. Como que a minha empresa se apresentaria nesse momento? A minha empresa se apresentaria assim. Ela tem 60 mil de ativos. Esses 60 mil de ativos é composto por caixa, veículo, mercadorias e um total de 60 mil. E o meu passivo e patrimônio líquido? Eu tenho 10 mil de passivo de obrigações com terceiros e tenho 50 mil, que é o dinheiro que o sócio investiu. Esse balanço patrimonial aqui seria a obra-prima da minha empresa. Correto? Seria como que a minha empresa se comporta naquele momento. Beleza? A cor atrapalha aí, mas é isso que eu quero chamar a atenção. Isso é um reflexo da empresa. Professor, o balanço patrimonial mostra como é que está a empresa. Se a gente tivesse uma empresa aqui de verdade, essa seria a imagem da empresa. A minha empresa tem essa imagem, ela tem esse caixa, ela tem esse veículo, ela tem essa mercadoria, ela tem um total de 60 mil em ativo disponível. Da onde que veio esses ativos? Veio 10 mil de fornecedor nesse momento, era 20, mas pagou 10, e eu tenho 50 mil que veio dos sócios. Mostra tudo da empresa. Exatamente. Não preciso mais nada.
não é? E professor, com esse pequeno exemplo, a gente consegue explicar exatamente o que é um balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele tem esse objetivo de quê? Transmitir a fidedignidade de uma empresa, a transparência, a parte financeira de uma empresa, como está a saúde financeira de uma empresa, como ela está formada, como estão formadas a origem dos seus recursos, se esses recursos são recursos de sócios, recursos de terceiro, se os seus ativos estão grandes, estão pequenos, e esse é o objetivo da formação de um balanço patrimonial, caracterizar a saúde financeira da empresa, não é, professor? Exatamente. A gente tem que perceber que as empresas, a gente contou um exemplo na semana passada de uma conhecida que ela falava que a empresa dela não dava lucro. Quando a gente foi olhar no fundo ela gastava muita coisa dela com a empresa, muita coisa, todas as contas dela ela paga com a empresa e tal, enfim. A falta de informação e a falta de controle dessas coisas às vezes trazem informações que não são verídicas, são inverídicas. E a contabilidade, lembra que a gente viu na aula passada? Representação fidedigna, ou seja, fiel, é o que acontece. Então quando a gente lança correto, quando a gente passa a informação correta, o que vocês recebem, o que os empresários recebem, é a informação, é a representação fidedigna do que acontece na realidade. Temos desafios? Temos. Vocês têm mais que a gente ainda, que é vocês que vão ser esse elo de ligação entre todos os contadores e a empresa. É para isso que a gente quer o técnico de finanças, quer o técnico de finanças para fazer diferença na vida das pessoas, correto? Professor, fazer contabilidade é fácil? Eu pego a meu bel prazer? Não. A contabilidade existe estudos no mundo todo. A semana passada a gente apresentou as características qualitativas das demonstrações, a gente viu lá todas as características, a gente comentou todas elas. Mas como se trata de uma ciência, e é uma ciência social aplicada, confunde-se muito a contabilidade com a ciência exata, não é exata, porque ela dá valor ao seu bem, e dá valor a bem não pode ser exato, e ela tem interferência do ser humano no seu valor. Quando o cara vende ou compra por valores diferentes, ela está interferindo no valor das demonstrações contábeis, então não é uma ciência exata que ela tem interferência do ser humano. Ciência social aplicada. Toda ciência ela é baseada em princípios. No próximo slide, vamos lá para ele, que é a nossa questão 2, eu fiz questão de trazer para vocês todos os princípios contábeis que estão na resolução 750 de 93, alterada recentemente, para poder conter, excluir algumas informações que não eram mais necessárias nos dias de hoje. Correto? Levando em consideração a resolução 750 de 1993 do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, quem rege a nossa profissão, a profissão de contador neste país, existem os princípios da entidade, da continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, da competência e da prudência. Ok? Quero chamar a atenção para vocês sobre os princípios. Principalmente o princípio da entidade. O princípio da entidade diz o quê? Diz assim, que os bens dos sócios e os bens das empresas são diferentes, que não pode misturar. Como assim não pode? Não pode misturar. Ah, mas é empresa minha, empresa é empresa, né? Tem um amigo meu que falava um negócio legal, empresa tem CNPJ, né? Ela não tem coração, então ela não tem dó de ninguém. Quando o cara fala assim, vou doar, está tendo uma festa na igreja tal, você vai doar? Doou, Adriano, faço questão de ajudar. Mas quem ajuda sou eu, pessoa física. Porque eu tenho coração. Agora, a minha empresa tem CNPJ, correto? Enquanto eu, pessoa física, eu vou para o céu, para o inferno, a empresa ela tem lucro ou prejuízo, é para isso que ela serve. Então, do meu bolso eu dou, eu faço as doações, mas da minha empresa não. Minha empresa ela só investe. Se ela fizer a doação, pode ter certeza, se você vê a doação dela na festa da igreja, é porque a repercussão que tem todo esse dinheiro investido nessa empresa vai me gerar lucro, senão eu não investia dinheiro lá. E aí a gente começa a observar que tem pessoas que têm uma visão além da gente. Aí você fala assim, não, mas ele é egoísta. Não, não é egoísta não, ele é sério. A empresa tem CNPJ, ela não tem coração. Entendeu? Quem doa com coração, doa o dinheiro seu. Pega o dinheiro do seu bolso, da sua retirada pela labore e passa para a empresa. Então o princípio da entidade, mesmo sendo um princípio contábil, para a gente não confundir as operações da pessoa física com a pessoa jurídica, do dono da empresa com a empresa, ela serve para o dia a dia também. Então pense sempre assim, minha empresa tem CNPJ, ela não tem coração. Minha empresa ela tem lucro, ela tem prejuízo, ela não vai para o céu ou para o inferno. Quem vai para o céu ou para o inferno é você, se assim você crê. Correto? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então é um dos princípios da entidade. Para que ele serve? Proteger a empresa das más ações e das más informações trazidas pelo sócio. Então quando você passa isso para a empresa, a partir daí, ela tem grande possibilidade de recuperar as situações financeiras da mesma.
ok? Então o princípio da entidade é o princípio mais importante que eu acho. Então vamos lá para o slide, professora ali. Só ressaltando esse princípio da entidade, esse é um dos grandes problemas das pequenas empresas. Não saber separar o que é recurso da empresa e o que é recurso próprio. E talvez seja um dos problemas da grande quantidade de empresas que fecham no Brasil, abrem e fecham em pouco tempo. Então, é um princípio a ser observado. Se você quer visualizar como andam as finanças da sua conta, tem que haver essa separação. Esse é o recurso da empresa. Sim, se quero fazer a retirada, então é outro recurso, é uma retirada, para fazer uma boa contabilização. Correto, professor? Correto. Gente, eu vou passar aqui para vocês, então, nos slides aqui, a gente está vendo a resposta, por favor, nos slides. A resposta está aqui, dos princípios, muita gente mandou certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu coloquei na ordem mesmo. Eu queria mais a leitura sobre o conteúdo do que realmente que vocês tivessem prévio conhecimento. E lembrando que no ambiente virtual tem um caderno da disciplina que você pode ler lá. Abre o ambiente virtual, baixa no seu celular, dá para ler em PDF. Eu tenho uma reflexão para a aula seguinte e vou apresentar a atividade no ambiente virtual de aprendizagem. Correto? Para a reflexão, na aula de hoje nós fizemos atividades que nos permitem visualizar as demonstrações contábeis a cada operação. Esse processo chamado de balanços sucessivos permite um comportamento do patrimônio após cada operação. Uma questão que eu deixo para vocês para pensar na sua casa, olhar para as empresas à sua volta, olhar para as grandes redes, olhar para os grandes supermercados se a partir daí, se uma grande empresa conseguiria fazer um balanço a cada operação, a cada balinha que ele vende, a cada fósforo que ele vende, a cada bem que ele vende dentro da empresa. Pense nisso, olhe nas suas empresas à sua volta e verifique se ele vai conseguir fazer isso, correto? Recapitulando aos senhores que nessa semana, mesmo hoje sendo dia 11, né? Dia 11, nós temos uma atividade em andamento de percurso e que os senhores têm que entrar lá e resolver essas atividades, correto? É do dia 4/12 e termina na próxima quarta-feira, dia 17/2, termina essa atividade e vocês têm até essa data para postarem essa atividade e vale boa parte da sua nota. Relembrando, sem resolver a atividade do AVA, sem nota final, provavelmente fica muito difícil você passar só com as avaliações, correto? A aula de hoje era essa, fica aqui o meu abraço, professor Aluir. Olha, lembrando, isso aqui não é só para ver Facebook não, hein? É uma ferramenta de aprendizagem. Então vamos entrar lá, rever essa aula, vamos fazer esse exercício e aperfeiçoar a nossa aprendizagem. Era isso, professor. Ok, até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Até lá.